Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro, um país atracará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão algum de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Este Evangelho que acabamos de ouvir insere-se num gênero textual. Por gênero textual, entenda uma maneira de comunicar as coisas. A Bíblia recolhe modos de dizer. Por exemplo, quando nós temos que traduzir alguma coisa que escapa às palavras, o único recurso possível é a poesia. Quando nós nos pomos a cantar o amor, temos que chamá-lo de fogo que arde sem se ver. Quando nós nos pomos a dizer o que é a saudade, nós temos que dizer que a saudade é uma palavra breve de se descrever, mas de um alcance infinito. Assim, a Bíblia tem modos de dizer para comunicar alguma coisa que escapa às palavras. Nós estamos diante do gênero apocalíptico. Isto é, estas narrativas que se põem a descrever o que acontecerá no fim do mundo. Para nós, o Apocalipse é sinônimo de uma destruição terrível. Ele causa em nós pavor. Algumas pessoas até se perguntam se o livro do Apocalipse não seria um livro enigmático, numa espécie de tradução à maneira de uma crônica daquilo que irá acontecer. Não, antes de tudo, o gênero apocalíptico se propõe a ser uma poesia. Para nós, hoje, homens e mulheres contemporâneos, causa susto. Nós escutamos aqui Jesus falar de terremotos, de pedras que caem, à maneira destas que resolvem de vez em quando rolar na Serra da Piedade, e nos perguntamos, será que agora está próxima a destruição? Mas, na verdade, o gênero apocalíptico, na sua origem, na Escritura, não tem como objetivo provocar pavor, mas ajudar a entender que a história conhecerá um parto. Toda mulher que já deu à luz sabe que antes de dar à luz antecede-se um momento de tensão, de dor. Então, quando nós vemos o gênero apocalíptico, a maneira do dilúvio, a maneira da travessia do Mar Vermelho, a descrição dos eventos cósmicos quer não provocar em nós pavor, mas suscitar ânimo e incutir esperança. O apóstolo Paulo diz: a criação geme como em dores de parto. Portanto, quando Jesus está descrevendo terremotos, pedras que caem,
nações que brigam umas contra as outras, o que ele está dizendo é o que vem depois será uma coisa nova, à maneira de um parto. É por isso que o evangelho, que nós acabamos de escutar, está em consonância com a primeira leitura. Eis que virá um dia, abrasador como a fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como pária. Esse dia vindouro haverá de queimá-lo. E para vós, diz o versículo seguinte, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Entendem o paralelo? Cristo falando de uma transformação no gênero apocalíptico. Entendemos que o objetivo do gênero apocalíptico não é o de provocar em nós temor, mas de suscitar ânimo e de convidar à esperança de novos céus e de uma nova terra. E por que é que esta força de renovação acontece com a dor? Por consequência do pecado. Se nós vamos lá ao livro do Gênesis, quando Deus se dirige a Eva, ele diz: tu passarás a dar à luz com dor. Muito mais do que uma expressão de vingança da parte de Deus com relação a Eva, o que ele está ajudando a entender é que, por consequência do pecado, a vida de cada um de nós é sempre uma tensão. Já e ainda não. Alegria e angústia. Espera e desolação. E que isto é uma consequência do pecado. Quero repetir isto. É por isso que o texto de Malaquias, estamos aqui nos últimos versículos do Antigo Testamento, logo 4 versículos à frente, se anunciará o Evangelho de São Mateus, se diz que é necessário que este fogo consuma a soberba dos ímpios. O que isso quer dizer? O Senhor Deus nos criou para o bem e para a justiça. A justiça é esta palavra que vai percorrendo as leituras que nós acabamos de escutar. A justiça é onde está apoiado o trono do nosso Deus. Se nós vamos lá ao Salmo 97 e 98, assim se diz que Deus apoia o seu trono na justiça e no direito. É para a gente fazer um paralelo com os reis, com os governadores, juízes, procuradores deste mundo. Eles apoiam o seu poder, não raro, na injustiça, nos conchavos. Não raro, tudo aquilo que neste mundo se eleva se baseia e se alicerça na injustiça, onde aquilo que sobra na mesa de alguns é precisamente aquilo que se ausenta na necessidade dos pobres e dos desvalidos. A profecia de Malaquias está ajudando a entender que Deus, no momento oportuno, irá virar o jogo, lembrando daquilo que diz o Salmo 30, 33, 34. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Entendi. Aquele que pratica a injustiça, a impiedade, a chefe, o patrão, que não paga o salário justo, está criando uma desordem na justiça criada por Deus. Porque, como nos lembra o Salmo 11, o Senhor Deus é justo e ama a justiça. E somente quem tem reto coração é capaz de ver a sua face. Portanto, Deus apoia o seu trono na justiça e no direito. Ele criou todas as coisas para que proclamem a sua justiça. O Salmo 96, 97, que antecede a este que acabamos de proclamar, assim diz: os céus proclamam a justiça do Senhor, o firmamento a obra de suas mãos. Isto é, a justiça de Deus, o direito, é o lugar de onde emerge todo o universo e tudo aquilo que existe. E nesta esteia deve encaminhar-se todas as coisas, e nós, enquanto seres humanos, temos que conformar nossas estruturas, nossa prática de vida a esta justiça para a qual fomos feitos. Trazendo mais uma vez uma imagem para ajudar a entender. A justiça, o direito, é a arquiteta. O direito é o engenheiro sobre o qual foi construído tudo aquilo que existe. E o pecado significa rasgar a planta, de modo que aquilo que foi feito para a maneira de uma casa ter o alicerce no lugar correto,
as paredes bem estabelecidas, se desordena a partir do pecado. Por isso é necessário que o Senhor Jesus venha no momento oportuno. No momento oportuno, porque lá onde se encontra alguém sofrendo, não tendo um salário digno, lá onde se encontra alguém que perece por fome, pelo fato de que um político, uma política roubou, ali clama-se a justiça divina. É preciso que venha o Messias para restaurar aquilo que a nossa desobediência destrói. É por isso que se diz aqui em Malaquias, e também Nossa Senhora canta no Magnificat, que o Senhor Deus fará submeter os soberbos, irá derrubá-los de seus tronos e irá exaltar aqueles que são humildes. Cada um de nós que já em algum momento se sentiu injustiçado, aqueles que são pobres que não têm o que comer, porque são roubados por políticas públicas injustas, e cada um de nós às vezes somos assaltados por palavras, calúnias, injustiças, como Cristo já nos alerta no Evangelho que nós acabamos de escutar. Em nome daquilo que cremos e de nossa fé, somos expostos ao ridículo, quando não à morte, como foram os primeiros mártires da primeira hora da fé cristã. Haverá um momento em que o Senhor justo juiz fará cumprir a justiça. Portanto, a justiça de Deus não pode ser compreendida, nem o Apocalipse, como uma espécie de juízo vindicativo e ressentido da parte de Deus, mas como a consciência profunda de que, se nós, em nome de nosso egoísmo e de nossas interdições, nos devoramos uns aos outros, isto é o pecado, e a consequência mais evidente do pecado é a injustiça, porque homens e mulheres que são devorados pelos próprios desejos se põem a roubar aquilo que é direito do pobre. Ao contrário, diz o Salmo, o Senhor nosso Deus é Pai dos órfãos e das viúvas protetor. Portanto, neste momento, aonde é que se encontre um coração angustiado por não ter o que comer, onde é que se encontre alguém padecendo as angústias de uma injustiça, lá onde é que se encontre um coração que se sente desfraudado daquilo que é direito seu, ali está o Senhor nosso Deus. E é precisamente desta pequena semente que brotará um rebento, e deste rebento nascerá o Salvador. Não é à toa que essas leituras estão sendo colocadas já quando se aproxima o fim do ano, porque daqui a pouco nós iremos cantar aquele canto belíssimo que reproduz o que se encontra no capítulo 11 da profecia de Isaías, que da cepa brota a rama, da rama brota a flor, da flor nasceu Maria e de Maria vem o Salvador, este sol, sol de justiça, que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece. Como está escrito lá em Lucas 1,79, este sol é Jesus Cristo, que veio para nos arrancar das trevas e das sombras da morte. Lá onde há egoísmo no meu e no seu coração, nós os encontramos em trevas. Lá onde nós esquecemos de dar ao outro aquilo que é direito seu. É possível que um esposo se esqueça dos deveres matrimoniais, daquilo que se comprometeu e jurou diante do Senhor. Ali está uma justiça, ali estão as trevas. É preciso deixar despontar o sol de nosso Senhor Jesus Cristo. E na melodia, na poesia belíssima deste canto, assim se diz que este juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, este menino, não irá julgar pela ilusão do olhar, do ouvir falar, como é praxe acontecer. A nossa justiça humana ela é manca. Basta colocar o dinheiro no lugar correto e mudam-se os juízos, os solilóquios dos advogados, e aquilo que num primeiro momento seria uma injustiça atroz, um crime doloso, torna-se uma imprecisão de consciência, alguma coisa que não é tão grave assim. Mas não acontecerá deste modo quando vier o justo juiz, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não irá julgar conforme a ilusão do olhar, do ouvir falar. Nós julgamos pelos conchavos, conforme nossos caprichos. Nós temos medidas diferentes para aqueles que são nossos amigos. Que justiça é essa que um rio limita? Verdade aquém dos Pirineus, erro além, nos lembrava Pascal, fazendo uma citação aos romanos.
A nossa justiça é limitada por um rio. Se estão do lado de cá, se votam como a gente, se são do nosso grupo ou da nossa facção. Tem gente hoje em dia que está vivendo como facção, está transformando a igreja e o nosso país em facção política. Mata, julga, destrói. Tem gente que vive assim, mas aí a facção é assim. Para cá, coisas boas. Nossa família, nosso partido, nossa igreja, vota como nós. Do lado de lá, não. Os ímpios, não será assim que julgará Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o que Ele vem trazer é a paz, a verdadeira justiça, dando a cada um de nós aquilo que nos pertence e certamente dando saciedade aos clamores do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.